muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E essa semana eu decidi gravar um vlog, mas não um vlog de um dia inteiro comigo. Eu decidi gravar pequenos trechos de cada dia da semana, porque eu tava percebendo que tinha momentos do meu dia em que eu tava fazendo alguma coisa muito legal que eu acho que era válido mostrar pra vocês, porém eu não tava gravando vlog naquele dia. Então pensei, cara, vou fazer como se fosse um estilo de weekly vlog. Eu acredito até que, de fato, isso seja um weekly vlog, para mostrar para vocês vários momentos do meu dia, o que que eu tô fazendo. Então, agora, como vocês viram, já fui pra academia de manhã cedo, tô mudando um pouquinho a minha rotina, tô indo de manhã, já tive uma reunião também, e hoje à tarde eu tenho uma captação de conteúdo. Então, essa semana a meta é mostrar um pouquinho de cada coisa que eu tô fazendo para mostrar para vocês. E hoje, não sei se eu falei, é segunda-feira. Deixa eu aproveitar e mostrar para vocês que tivemos mudança no escritório. Finalmente tirei aquele papel de parede que eu já tinha comentado aqui algumas vezes, que eu não gostava, e pintei de cinza. Gente, eu amei. Eu achei que ficou a coisa mais linda, ficou exatamente do jeito que eu queria. E não sei por que que eu não fiz desse jeito desde o começo. Só sei que eu adorei, ficou muito legal. Ainda não tive a oportunidade de gravar nenhum Reels pro Instagram com esse novo fundo, mas tô atualizando vocês aqui no YouTube, porque vocês eram as pessoas que sabiam dessa minha vontade de arrancar aquele papel de parede, que foi um verdadeiro expectativa versus realidade, né? Mas tá lindinho, assim, eu amei, era exatamente assim que eu queria. Não tem nada de diferente, só o papel de parede mesmo, mas assim, deu outra cara, outra cara, e tá perfeito pra mim, assim, sem defeito nenhum. Acabei de chegar em casa da captação de conteúdo. Essa captação que eu fiz hoje não foi com conteúdos mais voltados, assim, para a parte falando. Eu fui gravar os atendimentos que ela tinha no dia de hoje, porque a gente quer mostrar mais esse lado, né? Muitas vezes a gente fala muito do conteúdo, mas o cliente também tem que se visualizar tendo a experiência que ele vai ter quando ele chegar no consultório. Então, hoje a gente gravou vários conteúdos, ela fazendo preenchimento labial, ela fazendo rinomodelação, ela fazendo orçamentos, ela fazendo também microagulhamento, ela fez também. Foram tantos procedimentos que todos de cabeça eu nem vou lembrar aqui. Mas a gente quer trazer mais essa experiência para o Instagram, mostrar esse lado que muitas vezes a gente não mostra, né? Então, foi uma captação diferente, mas foi bem legal. Tô ansiosa para começar a editar esses materiais, que inclusive eu vou passar pro meu SSD, HD. Agora, eu sempre confundo, gente. Eu nunca sei se isso aqui é um SSD ou se é um HD. Eu, para essas coisas de tecnologia, assim, de configuração de computador e não sei o que, eu não entendo nada. Ainda bem que eu tenho o William na minha vida, porque se não fosse ele disso, eu estaria ferrada. Sério, eu não saberia o que comprar, qual marca, eu perderia muito tempo da minha vida pesquisando. Mas, graças a Deus, ele só me manda o link, eu compro e é isso aí. Então, eu vou passar todos os materiais agora pro HD/SSD, vou me informar com ele e nas próximas eu vou falar direitinho o nome disso daqui. E vou passar pro computador, porque agora são 5h16 da tarde, só que eu não vou conseguir editar agora. Eu tenho algumas coisas ainda para fazer aqui no meu caderninho, que eu vou até dar check nessa captação de conteúdo. Eu ainda tenho algumas capas de vídeos de Reels para finalizar, que eu já comecei, só falta finalizar. Eu tenho um roteiro de uma cliente que eu preciso fazer, que ela é de outro estado. E aí, quando é cliente de outro estado, eu não consigo ir até ele fazer a captação, né? Então, eu envio o roteiro, falo para ele aí, dou o direcionamento do que ele tem que fazer. Eles gravam e me mandam para edição. Então, eu tenho 3 roteiros dessa cliente para fazer e eu preciso finalizar eles hoje para enviar para ela amanhã, que é quando ela vai fazer a gravação. Na verdade, ela não vai fazer exatamente amanhã essa gravação. Ela vai ler, vai entender o roteiro. Pode até ser que amanhã, se duvidar, ela
faço essa gravação, porque eu vou enviar para ela de manhã, provavelmente à noite ela já vai estar fazendo. Eu tenho que terminar de estruturar a bio de um cliente novo que entrou, que quando esse cliente entra, ele entra com o perfil do jeito que ele tá. Só que a gente precisa fazer toda uma nova estruturação, né? Então tem que fazer isso. E eu tenho alguns conteúdos para deixar agendado que eu ainda. Na semana passada, na sexta-feira, eu tive um evento, fiz a cobertura de um stories. E geralmente eu gosto de agendar os conteúdos na sexta-feira. Só que como eu tive esse evento, eu não consegui. E eu não consegui agendar antes também, porque tenho todo um planejamento, então não deu. Então hoje eu quero finalizar isso, mas não é nada assim urgente, não é ninguém que tá na forca. Então tá tudo certo. E bora lá! Olá, terça-feira. Gente, eu já fiz tanta coisa hoje que eu nem acredito que ainda é meio-dia e 23. Eu acordei e fui pra academia. Comentei com vocês ontem que eu tô tentando ir pra academia de manhã cedo. Tô sentindo que o dia rende muito mais. Voltei correndo da academia, tomei um banho e eu tinha uma reunião às 9 com uma cliente que eu faço tanto a parte do gerenciamento do Instagram quanto do TikTok dela. Então a gente deu uma mudada na nossa estratégia em algumas coisas, porque ela posta conteúdo 5 vezes na semana, de segunda a sexta-feira. Então, e é tudo em vídeo, porque a gente tem o objetivo de crescer o perfil dela de uma forma mais rápida. Então, a gente prioriza vídeo. E aí a gente deu uma refinada nessa estratégia que a gente estava seguindo. Vamos mudar pequenas coisas assim, só para facilitar um pouco do lado dela, que ela é a expert, né? Então tava ficando um pouquinho cansativo para ela. Refinamos alguns pontos e vamos começar a testar agora. Eu também comecei uma campanha de tráfego pago de um lançamento que eu tô participando. Comecei também fazendo os designs desse lançamento. Nesse lançamento em específico, eu abracei muitos pilares. Normalmente, quando eu participo de um lançamento, eu fico mais com a parte da copy e da produção de conteúdo. E nesse lançamento, eu abracei outros pilares. Foi um caso fora a parte, mas não é sempre assim. E eu também tô em outro lançamento, que daí eu tô só com a parte da copy de conteúdo. Então, quando é um lançamento que tem só uma pessoa para cuidar do tráfego, só uma pessoa do site, só uma pessoa de não sei o quê, só uma pessoa de não sei o quê, é um lançamento um pouco mais tranquilo, assim. Envolve muitas pessoas, mas ele acaba sendo mais tranquilo porque não fica muita coisa para uma pessoa só executar. Daqui a pouco eu tenho uma reunião, às 2. Eu preciso terminar esse design que eu comecei desse lançamento. Eu tenho que passar alguns materiais para a menina que me ajuda na edição. Então, de tarde, que é o horário que ela tá livre para me ajudar. Então, à tarde ela vai estar aí, daí eu vou mandar para ela. Também comecei desse lançamento em que eu comentei com vocês, que eu abracei vários pilares. Já começamos a aquecer o grupo ali da lista de espera, então já mandei mensagem para eles para a gente liberar a primeira aula gratuita. E eu ainda preciso terminar algumas coisas que eu não consegui terminar ontem. Ontem eu fui parar de trabalhar, era 9 horas da noite. Não mostrei pra vocês, né? Que eu quero selecionar pequenos momentos, assim, de cada dia da semana, né? Então, ontem eu fui parar às 9 da noite, só que eu não consegui terminar tudo que eu gostaria de ter feito no dia de ontem. E eu tenho que começar a aprender a colocar coisas que eu sei que eu vou dar conta. Eu fico muito nessa de, tipo, prazeroso, dar ali o checkzinho no final do dia, só que nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo que tá nesse nosso checkzinho ali, né? Então, por exemplo, eu não consegui dar check em 2 coisas e eu me frustro por conta disso. Só que eu sei que eu dei uma exagerada, porque, poxa, ontem eu fiz uma captação de conteúdo das 1h30 até as 5 horas da tarde. Então, sim, foi uma tarde inteira gravando. Então, se eu não tivesse essa gravação, muito provavelmente teria dado check em tudo que eu fiz ontem. Mas eu tive essa gravação, então não deu. E eu sou teimosa nesse sentido, sabe? De querer dar conta de tudo que eu tenho que fazer num dia. Mas eu tenho que entender que eu preciso colocar coisas que eu sei que eu vou dar conta. Então, por exemplo, ontem eu sabia que eu tinha essa captação. Então, eu não deveria ter botado tanta coisa pra mim fazer, entendeu? Então, eu preciso começar a trabalhar melhor isso comigo mesma.
aqui pra vocês um pouco do design que eu tô fazendo, que é pro lançamento, né? E eu confesso pra vocês que me dá uma nostalgia tão grande. Essa parte do design, ela me dá muita nostalgia, porque quando eu comecei a trabalhar como social media, 99% dos conteúdos eram produzidos em formato de carrossel ou arte estática, né? E hoje em dia a massa assim é em vídeo, então sempre que eu tenho algum carrossel assim para fazer, me dá uma nostalgia assim do começo. E eu gosto muito assim de fazer carrossel, fazer arte, enfim, mas hoje em dia eu não tenho mais tanto tempo para me dedicar para isso, assim, para prestar atenção nos mínimos detalhes, né? Inclusive isso é uma das próximas coisas que eu vou delegar aqui, né? Deleguei uma boa parte de edição de vídeo, não 100%. Tem alguns vídeos que eu ainda faço questão de editar, porque é necessário ter essa parte bem na nossa cabeça, assim, de que tudo bem delegar, mas pra mim ainda eu tenho um certo apego, sabe? E aí, a próxima coisa que eu quero muito delegar é essa parte, assim, do design. Mas é muito gostoso, assim. Eu gosto de sentar e fazer um design. O lado ruim de treinar de manhã, de acordar cedo para treinar, é que agora, por exemplo, são 6 horas da tarde e eu tô caindo de sono. Só que por eu acordar cedo e ir pra academia, eu consequentemente trabalho até um pouco mais tarde, porque eu de fato começo a trabalhar umas 9h30. Às vezes, ali na academia, eu já tô ajustando algumas coisas no Trello de demanda e etc, mas eu tento não fazer isso, porque é muito ruim, né? Tu tá lá na academia e tu tá ao mesmo tempo trabalhando, não consegue se concentrar no que tu tá fazendo no momento. Fiz a minha reunião, que foi, eu acho, o último take que eu mostrei aqui pra vocês. Eu entrei na reunião às 2h, eu saí às 4h. Foram 2 horas de muito alinhamento com essa cliente, porque nós vamos tentar adiantar o máximo de conteúdo que a gente conseguir. Então, nós temos muitas captações e muitos conteúdos programados para os próximos meses. Vai ser intenso, né? Porque vão ser muitos meses adiantados. Mas eu acho que vai ser muito bacana, assim. Eu adoro fazer as gravações com ela, porque com essa cliente específica, porque a gente sempre faz coisas diferentes. Nunca é a mesma coisa, então é sempre uma surpresa, sabe? É muito legal. Mas enfim, fiz a reunião e eu não vim direto aqui falar com vocês, porque eu tinha outras coisas muito importantes que eu não poderia deixar para depois. Tô aqui estruturando as capas de uma cliente que eu fiz a primeira captação com elas sábado passado. E hoje é terça. E aí já editei todos os vídeos, já foram enviados para elas aprovarem. Elas me passaram alguns pequenos ajustes. Os ajustes foram feitos, mandei para elas. Foi muito pouquinho, assim, foi bem rapidinho de fazer. E aí, geralmente, quando tem esses ajustes dos vídeos que as pessoas estão analisando, porque normalmente a gente grava muito vídeo. Então, as pessoas não conseguem analisar rápido, né? Principalmente que elas precisam de um tempo. E no caso delas foram pequenos ajustes, e aí eu corri contra o tempo, porque nesse tempo em que as pessoas estão olhando se elas querem algum ajuste, eu tô fazendo as capas desses vídeos. E aí eu fiz os delas hoje aqui e ficou muito, muito, muito lindo. Vou mostrar pra vocês. Inclusive, hoje o que eu mais faço, assim, de design é isso. São as capas dos vídeos. Então, vou mostrar pra vocês. Essas aqui são as capas dos vídeos. É um estúdio de balé, pilates, yoga e polidense. E olha só que bonitinho. Gente, essas do pilates eu amei. Que são essas aqui, olha só. Eu achei que ficou muito lindo porque tá ornando muito uma entre a outra, sabe? E eu gosto muito disso. As outras eu tentei não fugir também, eu coloquei um efeito na frente de cada uma delas pra puxar, por mais que elas não tenham o mesmo filtro, a mesma edição e etc. Eu gosto de fazer pequenos ajustes na própria edição aqui, no contraste, etc. E eu coloco um filtro por cima pra dar uma textura e etc. Em alguns clientes eu gosto de botar o granulado, em outros não. Essa daqui eu não botei granulado. Eu botei uma textura um pouco diferente, assim. E eu confesso que eu amei, assim, o resultado final. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem aqui na câmera. Mas eu adorei, espero que elas gostem também. Amanhã eu vou mandar pra elas aprovarem.
Às vezes eu fico pensando que vocês vão acabar enjoando um pouco desses fundos aqui dos vlogs, mas é porque eu literalmente fico aqui, gente, o dia inteiro no escritório. Eu só saio quando é captação de conteúdo, assim, né? Que é relacionado ao meu trabalho. Mas eu não fico saindo. Eu até quero me programar essa semana. Eu deveria ter me programado para ir amanhã, né? Vou até pensar na possibilidade, mas não sei. Eu tô me programando para algum dia trabalhar em algum café. Eu até já escolhi o café aqui da região, um café bem bonitinho. Porque eu quero, assim, sair um pouco da rotina, né? E eu vou ver se essa semana eu faço isso. Mas muito provavelmente não, porque eu tenho muita coisa para fazer e eu preciso de foco e concentração. E às vezes eu fico com um pouco de vergonha de fazer essas coisas na rua. Então, tipo, se eu tenho alguma reunião, por exemplo, se bem que o resto dessa semana eu tenho uma reunião de manhã. Eu tenho uma reunião de manhã na quinta-feira. Nos outros dias eu não tenho, mas se bem que quinta-feira é para ser ponto facultativo, né? Antigamente era feriado, agora é ponto facultativo. Então, eu não sei. Veremos as cenas dos próximos capítulos, mas eu tenho medo de vocês enjoarem. Só que, gente, eu fico no escritório o dia inteiro. Então, assim, não tem muito o que eu mudar, sabe? É literalmente aqui e ponto, acabou. Bom dia, quarta-feira. Acabei de chegar aqui no escritório, fui treinar mais cedo e agora às 9h30, a princípio é para mim ter uma reunião. Eu digo a princípio porque a gente deixou marcado, eu e essa cliente ontem à noite, de última hora, mas ela tem umas questões para resolver que dependem de outras pessoas e que pode ser do nada. E se for do nada, ela precisa dar uma atenção para eles. Então, tá combinado, mas pode ser que não aconteça. Então, eu fiz o meu treino um pouco mais rápido hoje, justamente por conta disso, para chegar em casa e poder tomar um banho, porque o cabelo fica muito sujo na academia, né? E aí, pelo menos tá com o cabelo lavado, passei um corretivo rapidinho, só um blushzinho e pronto. Aí depois eu seco meu cabelo. Hoje, o que que temos para hoje? Opa, o que que temos para hoje? Vamos ver aqui. É, eu tenho sequência de stories de 3 clientes para publicar. Como é que funciona essa questão da sequência de stories, né? No nosso quadro no Trello, que é onde ficam todos os nossos conteúdos, tem uma coluna só dos stories. Então, por semana, o que que eu vou postar nos stories em cada semana. Já tá, certinho lá. Ai, calma aí. Acabei de lembrar de uma coisa. Ah, não. Ui, que susto. Achei que eu tinha marcado 2 captações de conteúdo pro mesmo dia, mas não foi. Que susto. Tá, tenho 3 sequências de stories, essas sequências elas ficam salvas lá no quadro do Trello. E aí tem uma coluna lá direitinho com todas essa o que que vai ser postado, né, porque eu não posso postar nada sem que o cliente me diga que as informações que eu coloquei estão corretas, né, principalmente que 2 são advogadas, então precisa estar tudo certo, né, não tem como postar algo errado. E outra é mais de comida, assim, então é bem tranquilo de dar as informações, né, porque é mais fácil, assim. Eu tenho um roteiro de uma cliente que ela é de outro estado. Essa semana eu já fiz isso, vou fazer hoje de novo, que ela é de outro estado e eu tenho que fazer alguns roteiros de vídeo para ela gravar. Tenho que passar para edição alguns vídeos estáticos e eu tenho que fazer a cópia desses vídeos, que o que que acontece? A estratégia dessa cliente, como ela posta muito, a gente deu uma mudada. Então a gente vai fazer esses vídeos que são mais parados com as coisas escritas em cima. E eu tenho algumas demandas de lançamento que eu tô participando, que eu preciso fazer aqui. Eu tô participando de 2 lançamentos. Então, dos 2 estão acontecendo. Um abriu, turma segunda-feira e o outro vai abrir turma no mês que vem, no dia 6. Só que mesmo assim, lançamento, gente, é uma loucura, é uma correria imensa. Mas é legal, assim, é um trabalho diferente, assim, mas é bem legal. Enfim, vamos viver essa quarta-feira comigo então, né? Chegamos na metade da semana e amanhã é feriado. Vou trabalhar? Provavelmente sim, mas eu vou fazer de tudo pra conseguir trabalhar, mas ao mesmo tempo aproveitar, porque eu tô vindo de dias, que eu tô trabalhando até sábado, então tá sendo
bem conturbado, assim, eu preciso descansar, porque vai chegar uma hora que a mente vai falar assim: "Minha filha, para um pouquinho, por favor". Tô aqui postando os stories no perfil dos clientes. Eu comentei com vocês que a copy inteira dessa sequência tá no quadro no Trello que eu tenho com os clientes. Então, a parte escrita ela já foi aprovada, o que facilita muito, porque imagina, se eu fosse fazer a copy, a sequência de stories no mesmo dia, ia demorar muito tempo. Então já tem certinho no quadro do Trello o que que cada um vai ser postado em cada dia, tudo direitinho, e ele só tem que me dar ok e ajustar se tem alguma informação errada ou não. No caso de 2 clientes hoje, como eu comentei, as 2 são advogadas. Então, são assuntos técnicos, assim, um pouco mais difíceis, né, porque muitas vezes a gente joga alguma coisa no Google e nem tudo que tá ali tá certo, e até mesmo no ChatGPT. Então eu preciso da expertise delas para isso. E de uma delas é assim, ó, como que eu coloco primeiro? Faço uma pergunta, a pergunta para introduzir o assunto, e eu gosto de adicionar uma enquete. E aí eu vou seguindo com a identidade visual delas, tá? E aí de uma outra cliente, deixa eu ver, essa cliente ela postou bastante story hoje já. Então, ó, o dela já é totalmente diferente das outras. Eu gosto muito de manter a identidade visual que o próprio cliente já usa nos stories dele. Então, se eu sei que ele usa muito um tipo de fonte específica, eu vou lá e uso essa fonte. Então, ó, no caso dessa cliente, é essa fonte aqui. Faço uma pergunta e vou introduzindo o assunto e assim vai indo, para ficar de uma forma bem orgânica. Ah, e outra coisa que eu tenho gostado muito de fazer são conteúdos nesse estilo aqui, ó, bem orgânico no perfil dos clientes. Esse tipo de conteúdo aqui eu tenho gostado porque eu sinto que o cliente final tem a percepção de que quem fez aquele conteúdo, quem criou aquele conteúdo, foi o dono do perfil. E muitas vezes o legal é justamente isso, né? E tu ter um marketing que não parece que tu tem um marketing. Tu ter uma social media que não parece que tu tem uma social media. Então, eu tenho gostado muito desse tipo de formato de conteúdo. Com essa cliente eu já postei em outras vezes também. Aqui, ó. E eu acho que fica muito legal, muito legal. E é claro que a gente não deixa, né, de postar os nossos carrosséis mais elaborados, mas eu tenho gostado desses mais simples também. E eu confesso pra vocês, eu não sou a pessoa, que é muito apegada em feed. Eu sou a pessoa que defende de uma boa comunicação e tu atingiu o teu objetivo por conta disso. Mas tu tem que manter um feed minimamente bonito. E eu confesso que o feed dessa cliente aqui, eu tenho achado ele a coisa mais maravilhosa, porque ela é da área da estética. E o que eu mais vejo na área da estética é muita panfletagem, né? E no dela não, no dela a gente tem casos, né, de antes e depois. E a gente tem ela também. Então, tá um perfil, assim, muito humanizado, um perfil rico de conteúdo. E eu gostei muito, assim, da forma que a gente trabalhou, que a gente tá trabalhando, né, esses últimos conteúdos. Tenho achado até mais clean, mais minimalista, porque, por exemplo, tem uns mais lá pra baixo, assim, por exemplo, ó, aqui. Deixa eu achar. Achei.
tava meio bagunçado, sabe. E aí cabe a nós profissionais fazer uma análise do porquê que esse feed tá parecendo bagunçado, o que que eu posso melhorar. Então eu vejo muita diferença desse feed que eu acabei de mostrar pra vocês pra esse daqui. Eu acho esse feed aqui muito, muito, muito mais profissional do que aquele outro, né. Então, tá muito legal. E claro que a gente só consegue fazer isso com um planejamento, né. Não adianta, assim, se tu não faz um planejamento dos teus conteúdos, tu não consegue fazer, um planejamento de capa, um planejamento de feed, enfim, não defendo que isso é o que faz a diferença, tá. Não acho que é isso que vai fazer tu ter mais clientes ou algo nesse sentido, mas importa, tem uma pequena importância, então a gente tem que também ficar atento nesse sentido. E esse feed aqui, gente, sério, eu fico tão orgulhosa, eu entro nele às vezes só pra ver, sabe. Até os destaques, assim, estão bem, organizados, eles estão bem bonitos. Então aqui a gente tem, destaques do Lavian Day, tem destaques do Botox Day, tem também falando sobre os clubes que ela tem, tem antes e depois, tem as principais dúvidas, assim, que as pessoas, mandam, assim, pra ela, tem os serviços que ela oferece, tem contando um pouco a história dela. E, eu acho muito, muito legal, assim, como tá ficando. E eu sempre vou adicionando coisas novas, né, vou fazendo sequências, enfim. Pra essa cliente aqui, a gente também faz, ó, as sequências de stories. Olha só, essa sequência aqui ficou muito legal também, rica de conteúdo, muito, muito, muito bacana. Tô em casa. Como amanhã é feriado, eu decidi vir pra casa um pouco mais cedo. Agora são quase 7 horas. Deixa eu ver. Assim. 6h30. Eu vim pra casa mais cedo porque, como amanhã é feriado, eu falei, bom, vou pra casa e vou terminar de trabalhar de casa, já que amanhã eu vou trabalhar um pouco também. E aí, cheguei em casa, ajeitei as coisas de roupa e etc. Liguei essa minha luzinha. Quando apaga a luz toda, fica muito aconchegante o quarto. E, ó, gente, realidade, 6h30 de um pré-feriado e mensagem no WhatsApp a mil. Daí eu liguei essa luzinha pra ficar bem aconchegante. Vou começar a editar esse vlog aqui, porque, pra quem não sabe, eu, por exemplo, que só assistia vlog de YouTube antes de começar a gravar vlog, gente, dá um trabalho que vocês não têm noção editar. Quanto maior o vídeo, mais trabalhoso ele é. Então, esse vídeo aqui, muito provavelmente, cortando, ele já vai ter uma meia hora, certeza. Então, eu vou começar a adiantar esse meu trabalho hoje, pra daí, sábado, que provavelmente quando eu vou de fato finalizar essa edição, ele esteja já uns 70% pronto. E daí é isso que eu vou fazer agora. Não sei se vou fazer uma janta em casa mesmo ou se vou pedir alguma coisa. A hora que o William chegar, eu vou decidir isso com ele. Mas bora lá editar o vídeo.
sexta-feira, tô aqui trabalhando, hoje é feriado, decidi ficar em casa, e aí tô trabalhando aqui da cama, tô baixando alguns vídeos que eu tenho que deixar agendado. Esse daqui é um celular que eu uso para trabalho mesmo, porque nem tudo cabe no meu celular principal. Eu digo nem tudo cabe no sentido de que o Instagram ele tem limite de aceitar contas, né? Então aqui eu tenho 10 contas logadas e aqui eu tenho quatro, quatro contas logadas. E aí aqui eu tô dando um checkzinho em umas campanhas de tráfego de um lançamento que eu tô participando. E eu também, enquanto eu tô aqui, eu tô assistindo um videozinho no YouTube. Adoro ver a Ju. Ela é maravilhosa, ela mora em Nova York e eu amo, amo os vlogs dela. Não vejo a hora de ir pra Nova York, gente, conhecer. Cara, eu estava fazendo uma limpa aqui nesse celular, porque já tinha conteúdos muito antigos aqui, né? Porque eu literalmente uso ele só pra trabalho. E eu achei uns vídeos meus da época que eu morava em São Paulo, gente. Olha só. Esse vídeo aqui, o meu celular tá ali no tripé, né? E aí eu gravei com este celular aqui pra mostrar nos stories o que que eu estava fazendo. E aqui eu estava gravando conteúdo. E olha só. Ai, cara, deu até uma saudade. Deu até vontade de fazer uma viagem pra São Paulo só pra visitar os lugares legais que eu amei conhecer lá. Ai, gente, sério, olha só, o meu computador é o mesmo. Esse tripé, gente, pelo amor de Deus, ele era horrível, 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 horrível. E esse meu celular aqui, nem lembro, acho que era o 12. Enfim, que saudade. Olá, sexta-feira, é o último dia de gravação deste vlog aqui. E, gente, já é 3h10 da tarde. Eu já fiz tanta coisa, eu nem almocei ainda, pra vocês terem uma noção. Até pra academia eu já fui. Meu lado fitness fica abalado por conta disso? Sem sombra de dúvidas, mas assim, já tive reunião, já editei vídeo, já ajeitei campanha de tráfego pago de lançamento, já postei stories, já agendei conteúdo de cliente. Assim, muitas coisas mesmo. Ontem, como vocês viram, foi feriado, né? Quinta-feira. Eu literalmente fiz o que eu mostrei pra vocês. E eu treinei também. Eu acho que eu não gravei nenhum take treinando. Não me recordo nesse momento. Mas enfim, trabalhei. E, gente, o que que tá acontecendo? Que eu até vi um meme ontem. Quem foi o desocupado que me inventou um novo campeonato de futebol? Porque eu sinto que eu tô vivendo num loop em que eu só assisto jogo de futebol agora quando eu tô assistindo televisão. É só isso que tem. Final de semana é jogo o tempo inteiro. Durante a semana, todo dia de noite tem jogo. Não sei se durante o dia tá tendo, porque durante o dia eu tô trabalhando. E eu só fico tipo, quem foi? Sou culpado. Assim, eu não me importo, eu até gosto de ver, enfim. Mas assim, gente, mais um pra ter que estar acompanhando, mais um pra gente ter que estar assistindo. Enfim, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Eu tenho esse, eu nem sei o nome disso daqui, mas ele é aqui ó, suporte magnético para telefone a vácuo. Eu tenho isso daqui e, cara, foi tão baratinho que vocês não estão entendendo. Isso aqui é muito, muito bom. Eu tenho aquelas capinhas de ventosa, mas eu confesso pra vocês que elas andam me irritando. Já tem um bom tempo, porque eu coloco ela na bolsa, o que tem na bolsa gruda nela, eu coloco ela na mochila da academia, o que tem dentro gruda nela, e eu tô lá na academia fazendo um exercício. Na minha academia tem um suporte pra te botar a tua garrafinha e o teu celular. O celular gruda naquilo ali, então assim, ela tá me irritando um pouco, só que ela me é muito útil.
É uma capinha extremamente útil, porque no meu banheiro, por exemplo, não tem aonde eu colocar um tripé pra gravar stories. E muitas vezes eu gosto de otimizar tempo, gente. Não adianta, assim. Pra mim, otimização de tempo é tudo. Então, se eu tô me maquiando, eu já vou aproveitar e vou gravar os meus stories, que eu tenho que gravar. E aí, ela me é uma capinha útil. Porém, usando ela no dia a dia não me é útil. Só que também, imagina, eu ter que estar andando com a capinha que eu normalmente ando sempre, e mais aquela dali pra trocar quando eu for gravar alguns stories. Não faz muito sentido, né? Ó, pronto, vou mostrar aqui pra vocês. Vou prender ele aqui no meu quadro. Se vocês conseguirem ver, aqui ele tá marcando no off. Se eu jogo ele pra cá, ele tá no on e ele vai fazer essa função do vácuo. Então, ó, tá no off, vou colocar aqui, não gruda. Se eu colocar ele aqui no on, na parte do on, jogando 100% pra cá, ele grudou. Tá vendo? Então, aí eu consigo colocar ele assim, eu consigo mudar fazendo assim, assim, enfim, do jeito que eu quiser. E aí, eu coloco o celular, tá vendo? Ó, com essa minha capinha aqui, eu não consigo grudar, ele não gruda. Mas se eu tiro a capinha, ele gruda. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, grudou, tá vendo? Ó, e aqui tá ele grudadinho, ó. Tá bem seguro, bem preso. Aí agora pra tirar é bem simples, eu só pego o meu celular, tiro daqui, já vou até botar de volta na capinha, porque coragem de usar sem não tenho e nunca terei. Aí pronto, tirei o celular dali, tá no on, agora eu vou jogar ele aqui, ó, pro off. É bem pesadinho isso aqui, tá? Mas tranquilo. Ó, eu joguei pro off, ele sai 100% no off. E aí, ó, só fechar assim, bem compacto, achei bem legal, principalmente pra levar em viagens. 5 horas da tarde agora e eu tô aqui desenvolvendo a estratégia de conteúdo de uma cliente. Com essa cliente aqui, a gente fez um planejamento estratégico desse segundo semestre de 2025. Então, nesse planejamento estratégico que a gente fez, a gente sentou juntas e a gente definiu o que que ela ia fazer de ação, de campanha em cada mês. Então, agora, em julho, a gente vai fazer a nossa ação, toda a nossa comunicação vai ser voltada para peelings e microvasos. E aí, no próximo mês, a gente já sabe também o que que a gente vai fazer. Agora eu não tenho a planilha dela aqui aberta para falar para vocês, mas, por exemplo, em julho, microvasos e peelings. No próximo mês, vamos fazer um Botox Day. Se tiver alguma data comemorativa, já tem anotado também. Então, a gente já tem isso tudo muito bem definido. E ter isso muito bem definido facilita muito pro marketing, porque quando tu não tem esse tipo de estratégia bem definida, tu meio que fica nadando. E eu vejo que muitos empresários hoje em dia não têm essa noção, não conseguem estruturar uma estratégia, visando o ano inteiro. Então eles vão largados, assim, e quando tu faz esse tipo de estratégia é muito bom, mas não só isso, tu ter números, tu ter tudo literalmente em uma planilha para que tu consiga saber quanto que te custa cada serviço que tu faz e o quanto que tu lucra. E com base nisso, a gente consegue ver quais são os melhores serviços ou produtos, protocolos, enfim, que tu tem e como que a gente pode trabalhar neles. Então, por exemplo, a gente sabe que o Botox é algo que a gente consegue trabalhar muito forte em um Botox Day, por exemplo. Claro que eh, dependendo do teu tamanho, tu consegue fazer isso todo mês, mas dependendo do teu tamanho, se tu for muito uma profissional não tão conhecida assim, que não tem tantos clientes, né, uma cartela de clientes muito grande, tu não consegue fazer um Botox Day todo mês. Então, tu tem que ter isso muito bem definido, né? Então, a gente sabe que o Botox é um procedimento que a gente consegue fazer com uma certa frequência. E já ter isso definido, gente, vocês não estão entendendo o quanto que o profissional de marketing agradece, porque a estratégia fica redondinha.
não falta nada. Então, essa cliente era uma dor, assim, que ela tinha muito grande, e a gente sentou juntas e definiu isso. E aí entrou outro profissional, porque isso, gente, não é função do marketing. Não é função do marketing saber quanto que te custa cada coisa, qual que é o teu lucro. Isso tu tem que passar para o profissional de marketing, para que o teu profissional de marketing, com base nessas informações, ele consiga montar uma estratégia para ti e comunicar para as pessoas, né? Porque marketing é basicamente isso. Comunicar para as pessoas aquilo que tu tá ofertando para elas. E aí entrou um outro profissional que fez uma planilha muito bem feita, com todos os procedimentos, com o custo que ela tem em tudo e o lucro que ela tem. E ter isso, tu conseguir visualizar e esse profissional te explicar, tu consegue montar uma estratégia, gente, assim, ó, que não tem erro. 6h43 finalizando o meu dia de trabalho por aqui e, consequentemente, finalizando esse vlog também. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. Tentei trazer um pouquinho de várias coisas que eu acho que são interessantes de mostrar aqui para vocês. Trouxe também um pouquinho do meu lado pessoal aqui. Gosto dessa mistura aqui no YouTube. E se tu tem algum feedback ou algo do tipo pra me acrescentar, pode acrescentar, deixa aqui nos comentários que será muito bem-vindo. Se tu gosta desse estilo de vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal e curtir. Isso é algo que eu esqueço de acabar pedindo pra vocês aqui nos vídeos, mas eu imagino que tu esteja aí do outro lado e tu já sabe que é importante curtir os vídeos das pessoas que a gente gosta ou do conteúdo que a gente gostou. Já me adiantei em um outro dia e falei sobre o ser sempre o mesmo cenário, mas é porque eu estou sempre aqui no escritório, então nos próximos tentarei ir para lugares diferentes, talvez um cafezinho ou algo do tipo. Enfim, um beijo e até o próximo vídeo.